Gente, vamos abrir, então, para as considerações, perguntas, questões de vocês. Em função do nosso tempo, eu queria propor que a gente fizesse bloco de 3 questões, e aí a gente passa para as respostas. Se vocês tiverem endereço para as questões, se for específica para alguém, vocês fazem. Peço que vocês peguem o microfone, porque, como está sendo transmitido e gravado, então é importante. Temos uma questão aqui, uma aqui e uma lá em cima e a Liliane aqui. Vamos fazer essas 3 aqui embaixo e a gente passa aí para cima. Vinícius. Bom, Oi. Eu queria perguntar para a Eliana, né, da Câmara, e parabenizar todas as apresentações. Foi muito bom o dia de hoje, né? Sobre aquele programa lá que você falou do ProSer, né? Ele que tem aquelas atividades, achei bem interessante. Ele está ancorado, ele está na hierarquia da Câmara, ele está postado em qual área? No Departamento de Recursos Humanos ou não? Bom, ele... Pode ser, Vinícius. Oi? A gente vai juntar 3 perguntas e aí depois as pessoas Tudo respondem. bem. Então, a minha Pode pergunta era ser? sobre a estrutura daquele programa e como é que ele está desdobrado. Guarda aí. A próxima questão aqui, por favor, e aí depois a gente passa para a Liliane. Obrigada, Vinícius. Bom dia. Bom dia. Alô? Está funcionando? Tá. Ah, tá. Meu nome é Cid. Está funcionando. Tá. Meu nome é Sidney, eu sou psicólogo, trabalho no Senado. Não é uma pergunta, é uma colocação que eu queria fazer. A gente tem feito alguns estudos lá no Senado relacionados à saúde do trabalhador, mais especificamente a questão do absenteísmo-doença, né? E a gente sabe que o absenteísmo-doença vem caindo no Senado desde 2012, né? Mas a gente fica assim, com aquela pergunta, a gente ainda está com essa pergunta hoje lá, no sentido de saber, tá, mas e daí? O nosso absenteísmo-doença hoje é alto ou é baixo, está na média ou é como, né? E aí a gente foi um pouco para a bibliografia, a gente fez uma pesquisa na base de dados do Cielo e viu que existem muitos estudos sobre absenteísmo-doença, mas muitos na iniciativa privada e poucos no serviço público e menos ainda no serviço público federal, né? Então, assim, eu não sei se eu estou ignorante no assunto, sobre esse assunto, né? Mas, assim, se for isso mesmo, né? A nossa ideia, assim, aproveitando até que estamos muitas pessoas juntas aqui, assim, é que os órgãos tivessem um trabalho em rede no sentido de... Porque eu vejo que tem muitas coisas legais acontecendo nos órgãos, dentro dos órgãos, mas existe ainda algumas coisas que são pouco integradas, né? Então, assim, no sentido de que os órgãos se juntassem e desenvolvessem uma sistemática comum, já padronizada de preferência, de estudo do absenteísmo, para que a gente pudesse ter uma base de comparação, um pouco dentro daquela lógica que a Eliana estava falando, quando ela estava apresentando a pesquisa de clima da Câmara, né? No sentido de que a pesquisa setorial, você recebe o seu setor baseado comparado com a média. Então, se a gente tivesse um trabalho mais integrado nesse sentido do absenteísmo-doença no Serviço Público Federal, a gente conseguiria responder algumas perguntas nesse sentido, de entender se o adoecimento dos nossos trabalhadores está alto, está baixo, está dentro da média ou não, né? Às vezes eu vejo que a forma de cálculo é diferente, né? Por exemplo, alguns órgãos computam os finais de semana, outros não, outros estudam em dias, outros em horas, né? Então, algumas questões aí. Ana, da área de saúde, né, psicossocial. O MPT, um médico nosso lá, acabou de fazer um estudo bem completo, com base também no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, a gente descobriu várias perguntas que você fez aí, a gente tem algumas respostas nossas, né, claro. Depois a gente passa aí para... Ele comparou também com o estudo que foi feito na magistratura, né? Então, assim, tem esse percentual. A gente teve até uma meta de 2% de absenteísmo, a gente conseguiu até diminuir isso. Então, assim, depois a gente passa para vocês, foi bem interessante. Vamos para a terceira questão aqui. Você tem como, Vinícius, trazer? Obrigada. Bom dia. Bom dia, Liliane. Meu nome é Liliane, eu sou do CNPq e participo também do movimento Visibilidade Cegos Brasil.
Na verdade, eu tenho uma pergunta e uma solicitação. Primeiro, eu gostaria de fazer a solicitação a todos, mas especificamente ao Ministério Público do Trabalho, porque nós estamos com uma preocupação muito grande em relação ao PLS 116 de 2017, que, para quem não sabe, é um PLS que está no Senado e que trata da exoneração do servidor público por má avaliação de desempenho. Esse PLS já passou na CCJ e ele coloca que, se o servidor tiver 2 avaliações mal-sucedidas, ele pode vir a ser exonerado. Isso é uma questão muito séria, inclusive porque esse PLS não trata em nada do servidor com deficiência, não tem uma linha que trate sobre as especificidades de pessoas com doença mental, com deficiência, e isso vai de encontro à Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, que é a emenda constitucional no Brasil. Então, eu solicito o apoio do Ministério Público do Trabalho em relação a isso. A ANPID já fez uma nota de repúdio, mas isso foi há um certo tempo, acho que em 2017, e a gente precisa aprofundar essa discussão, porque o servidor com deficiência trabalha, em geral, sem acessibilidade, plataformas inacessíveis do ponto de vista digital, que não seguem normas de acessibilidade, nem mesmo em informes, a gente recebe informes, muitas vezes, que são fotos, não tem texto, são imagens o leitor de tela não lê, e assim por diante. Acessibilidade arquitetônica, muitos prédios alugados, em prédios que não têm condições para cadeirantes, não tem intérprete de Libras nos órgãos, não tem audiodescrição. Então, a gente vem passando por uma série de dificuldades e tem essa preocupação muito grande em relação ao PLS. E a pergunta que eu tenho a fazer também ao Ministério Público do Trabalho é em relação à acessibilidade. Se existe uma comissão de acessibilidade no órgão, ou se o tema é trabalhado de forma transversal, como é na maioria dos órgãos. Por exemplo, lá no CNPq, a gente tenta trabalhar isso dentro do Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho, justamente por ainda não ter uma comissão de acessibilidade. Obrigada. Só queria aproveitar a pergunta do colega, foi super pertinente, sobre a questão do absenteísmo, né? De fato, a literatura aponta muito pouco com relação a dados de afastamento relacionado ao servidor, e a Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Economia está tentando fechar essa equação, padronizar essa equação de fórmula de cálculo para discutir absenteísmo, mas eu acho, até sugerindo para os colegas que estão organizando o evento, acho que é pertinente a sua colocação, até, quem sabe, a gente até fazer outros encontros e tratar desse assunto, né? Porque eu acho que também é importante a gente tirar o estigma do afastamento de saúde. Nós fizemos, em outro órgão, fizemos um levantamento também dessa natureza, e existem outros tipos de levantamento com igual impacto na força de trabalho, que as pessoas, outros tipos de afastamento não de saúde, que também impactam no processo de trabalho, né, com a ausência dos colegas, e fica o estigma do afastamento de saúde, né? Então, a gente precisa, de fato, ter esse estudo mais bem organizado, estruturado, para a gente apontar melhor e, mais do que isso, poder intervir onde ocorrem as prevalências de adoecimento, de afastamento, né? Então, acho que é essa colaboração. Obrigada, Carlos. Eu vou passar a palavra para a Eliana, que vai responder o Vinícius. Só fazer uma observação a respeito da questão do absenteísmo. Eu também acho que é pertinente essa discussão. Existem estudos mais voltados para o setor privado, né? E a gente precisa estabelecer, pelo menos, um cálculo, existem diferentes fórmulas, né, que podem ser utilizadas. Nós estamos num trabalho de avaliação, né? Nós temos um painel de acompanhamento desses afastamentos e quais os motivos desses afastamentos. Isso é importante também para que a gente possa desenvolver ações localizadas. E, respondendo a sua pergunta, né, até o pessoal do Programa de Valorização do Servidor está aqui, né, representado pela Patrícia, pela Elana, pela Clarissa, né, eles estão ligados à Diretoria de Recursos Humanos, sim.
mas estão na diretoria de pessoal, né? Essa é uma questão que a gente vem trabalhando, porque a gente acha que o trabalho do Procer, a gente tem certeza, o trabalho do Procer, ele é muito ligado à gestão de pessoas e não à gestão funcional, que é o negócio do DEPS, né? Então, nós atuamos em parceria, nós trabalhamos assim direto, né? A gente até se confunde, tem até uma mesinha lá, né? Porque eles têm informações muito importantes sobre a gestão de pessoas. Esse trabalho de escuta qualificada, né? De atendimento, ele traz informações importantes sobre a cultura da casa, sobre as diferentes subculturas, né, os diferentes departamentos e diferentes situações que precisam ser tratadas. Então, no organograma da casa, eles estão estão na diretoria de pessoal, que está na diretoria de recursos humanos, mas que é nosso objetivo também trazê-los, deixá-los mais próximos da diretoria de recursos humanos. Obrigada, Eliana. Mariana? Alô, dá para ouvir? É Liliane, né? Liliane, vou responder aqui pelo Ministério Público do Trabalho. Em relação ao PLS, a gente tem acompanhado todos os PLS de impacto, né? Mas é que tem sido uma avalanche, digamos assim, de leis. Eu vou passar essa demanda especificamente para uma assessoria parlamentar que a gente tem dentro do Ministério Público do Trabalho. Então, a gente tem 2 procuradores do trabalho também que fazem assessoria parlamentar para o Procurador-Geral do Trabalho, né? E fazem toda essa articulação aqui com o Legislativo nessas matérias de interesse de legislação trabalhista. Tá? Então, pode deixar que eu vou passar pessoalmente para ele. E em relação às nossas instalações, né, a adaptação das nossas instalações para o nosso público de trabalhadores com deficiência, hoje a gente não tem um comitê específico para tratar desse tema, mas a gente trata ele de forma interseccional, digamos assim, né? Então, porque nós temos tanto o nosso Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho, como o nosso setor de engenharia, que a gente tem muitas obras que estão sendo feitas em unidades pelo país inteiro, e hoje já está dentro dos protocolos, né, das obras, a obra ter acessibilidade e questão de ambientais, né? Questões de racionalidade ambiental também nas obras. Inclusive, nós fomos orientados pelo Conselho Nacional do Ministério Público do Trabalho nessa questão de acessibilidade dos postos de trabalho. Então, várias unidades já estão adaptando, né? Desde as questões físicas quanto as questões de conhecimento mesmo, né? De ter intérpretes de Libras e tudo mais. Por exemplo, em São Paulo, eu sei que a gente tem curso de Libras para a população, né, para o nosso público interno e, enfim, algumas medidas isoladas estão sendo formadas. Mas eu acho que, de repente, a ideia de um comitê gestor específico para isso é interessante também, né? E, em paralelo, a gente também tem um comitê gestor que está tratando da equidade dentro da instituição. E eles abriram um parênteses para tratar da integração das pessoas com deficiências também. Então, a gente está tratando de diversas formas, mas de forma interseccional ainda. Tá? A Tânia quer falar? Tânia? Bem rapidinho. Qual é o seu nome? Sidney. Sidney, esse ponto que você abordou é de extrema importância. Então, reforçar aqui, né, que as instituições façam os exames periódicos, porque, na verdade, a gente já tem informação suficiente para fazer esses comparativos, né, nas instituições, já tem uma massa aí de informações e que a gente corre o risco de perder, né? Porque com essa questão orçamentária, de restrição orçamentária, se as instituições se os servidores não fizerem os exames, onde que se tira o dinheiro? Onde não está sendo usado, né? Então, a importância disso. E só reforçando, Liliane e colegas, não basta a gente ter o concurso público com cota para pessoa com deficiência. Se, efetivamente, as instituições não estiverem preparadas, e a gente viveu isso na pele lá no CNPq, para receber esses colegas altamente capacitados, né? No caso, eu falo dos que eu conheço, né? A Liliane é um exemplo, né? Ela é mestre em ciências sociais, não é isso, Liliane?
e assim uma pessoa que está pronta para colaborar e enfrentou desafios enormes, chegando a ficar assim querendo trabalhar e não ter como porque não tinha ferramentas disponíveis. E além disso, nós não temos só o servidor, nós somos instituições que recebem, né? Então, pessoas com deficiência também, que são usuários do serviço público. Então, por exemplo, no caso do CNPq, os pesquisadores, né, as dificuldades que eles têm com o currículo Lattes. Né? Então, assim, a gente precisa ampliar o nosso olhar, e a Liliane está nos ajudando nisso, ampliar nosso olhar em relação a uma gestão de pessoas mais efetiva e humanizada. Tá bom? Obrigada, Tânia. Juliana, William. Desculpa, era você primeiro, desculpa. Vou passar a palavra para ela primeiro. Espera aí, 1, 2, 3. Põe vocês duas na próxima. Por favor, seu nome? Bom dia a todos. Meu nome é Maria Isabel, sou enfermeira do trabalho, atuo na Polícia Civil do Distrito Federal. E alguns apontamentos, muitas coisas muito interessantes, a gente, né, pelo tempo exíguo, vou só fazer sintetizar aqui, talvez elencar como a dúvida que está mais me incomodando, porque, na verdade, eu quero ver que experiências que foram mais efetivas, e aí quem puder me responder, às vezes todos, né, cada um tem uma experiência, quanto ao trabalho de promoção do reconhecimento de boas práticas e de meritocracia nos órgãos. Obrigada. Juliano? O meu era, na verdade, não é exatamente uma pergunta, mas é uma consideração acerca do que o Sidney colocou e os colegas também pontuaram, de a gente trabalhar mais junto e conseguir juntar esses dados e talvez até fazer estudos de uma forma mais compartilhada, né? Porque as áreas, os órgãos estão fazendo isso, né? Cada um no seu setor. Então, a minha proposta é, aproveitando o gancho deste evento, em que a gente está com os dados dos e-mails dos participantes, e várias pessoas aqui perguntaram se a gente ia mandar as apresentações, todos os apresentadores, né, aqueceram, então a gente vai enviar o e-mail para todos os participantes, né, claro, em cópia oculta, mas, de repente, a gente aproveitar essa rede, quem não quiser, de repente, sair, fazer tipo um grupo, quem não quiser sair, sai, mas quem quiser se manter, que a gente pudesse manter a nossa comunicação. Né? Daqui a pouco, em agosto, vai ter o Congresso de Qualidade de Vida no Trabalho do Ministério Público, né? O Vinícius, né, que está aqui também, que é também do GT, e também está organizando isso. Né? Então, essa é uma outra oportunidade de encontro, mas que até lá e depois disso também a gente continuasse. Então, é mais uma proposta da gente fortalecer essa rede. Obrigada, Juliana. Meu nome é William, eu trabalho no Ministério da Economia, né, sou do Ministério da Economia. E minha pergunta, eu vou fazer meio que uma... William, fala só um pouco mais perto por conta da... Melhorou? É como se fosse uma analogia, né? Como um paciente que tivesse que ser cuidado por um médico e reclama da dor na perna. E a minha perna está doente, doutor. Tá, tudo bem. Mas vamos cuidar da perna, vamos colocar uma tala. Mas só que a causa original não é a perna. É um problema linfático, é um problema dos rins, sei lá, do fígado, sei lá. E o médico percebe isso, mas fala assim, olha, eu não cuido de rins, meu problema é só a perna. Então, muitas das vezes, eu vejo... Só um minutinho. Eu vejo que, quando, no serviço público, às vezes, até eu trabalho com QVT, né? Então, às vezes, a gente quer fazer alguma coisa, mas a causa original, o cerne da questão, é outra coisa. Então, parece que a gente fica querendo enxugar gelo. E o nosso servidor, como eu também sou servidor, ele não é bobo. Ele entende que estão querendo passar a mão. Não, está tudo bem, está tudo certo, vamos lá. Mas só que ele, uma hora ele vai, 2, 3, daqui a pouco ele não vai mais. É como se fosse um yoga para fazer na hora do almoço, que tem yoga para você, aí ele vai lá fazer. Mas, quando ele volta para o trabalho dele, continua a mesma coisa. Né? E, como todos, né, que palestraram aqui, eu acredito que o Ministério Público, o Congresso, a Câmara e tal, são do Legislativo, Judiciário, né?
Eu não sei se é esse o momento, né? Porque no nosso executivo, como eu sou do executivo, nós temos nessas novas estruturações que estão sendo... Está muito complicado, não sei se vocês estão sentindo isso, mas nós estamos sentindo muito, é a questão de pertencimento. Eu não sei se vocês vão conseguir responder isso para a gente, né? Mas os nossos servidores que a gente trabalha lá não estão sentindo essa questão de pertencimento ao órgão. E, quando você tem essa questão de pertencimento, eu faço parte de um objetivo, eu faço parte de um órgão, a gente tem um objetivo, vamos lá, estamos juntos, tudo muda. A QVT vem deles, eles não precisam fazer nada de cima para baixo, vem de baixo para cima. Eles vão estar saudáveis. E a minha pergunta é, como é que vocês veem essa questão de pertencimento? Eu acho que vocês não têm esse problema, né? Mas, se vocês já passaram por isso e como vocês superaram esse tipo de questão. Né? Obrigada, William. Pessoal, considerando o nosso tempo muito avançado, eu vou ouvir as perguntas da Rafaela e quem era a outra pessoa? Tinha outra pessoa aqui. Você, então. As duas perguntas, já que, né, a Juliana não foi propriamente uma pergunta, e aí a gente encerra aqui com a resposta do pessoal, certo? Rafaela. Tá. A minha pergunta é se haveria possibilidade, nos próximos encontros de qualidade de vida, ser chamado o Ministério da Economia para tratar das unidades ciais, porque a gente tem informações que não estão compiladas. Para se falar de absenteísmo, não adianta. O Carlos meio que indicou, porque quando a gente pede para a unidade FUNASA, que nos atende em Brasília, a gente fala assim, me dá um relatório daqui da sede. Só que a unidade FUNASA não atende todo mundo da sede, porque ela tem 3 peritos e uma está com uma abono permanência. Então, a gente tem ali 2 meses de junta suspensa. Aí a gente vai o quê? Vai no Ministério da Saúde, vai em outros lugares e esses dados se perdem. Então, a gente teve... A maior dificuldade que eu tive foi responder um SIC sobre os dados de adoecimento dentro do órgão, porque a FUNAI tem mais de 2.300 servidores distribuídos no país inteiro. E a gente tem lugares em que não tem médico para fazer perícia, não tem unidades ciais. Então, esse dado não vai para o CIAP Saúde. Quando ele consegue fazer perícia, a gente tem que registrar via administrativamente. Então, eu gostaria que os próximos... Não adianta falar só de exame médico periódico. O exame médico periódico ele não vai trazer ele não vai espelhar esse adoecimento do órgão. Quando a gente pediu para a unidade FUNASA, a gente viu que a maioria em Brasília saía por cirurgia eletiva. Só que, se você for somar abaixo os Fs, acabava superando as cirurgias eletivas. Né? Então, assim, me preocupa muito a situação das unidades ciais no Brasil como um todo. O INSS já recusa atendimento do servidor público federal, né, porque eles já têm os beneficiários do INSS, e, assim, nos causa um adoecimento da equipe. Tem que buscar a perícia médica para os servidores, porque a Lei 8.112 tem inúmeros benefícios, direitos, que requerem avaliação pericial. Né? Então, eu acho que a gente tem que chamar o Ministério da Economia para tratar disso. Já que não vai ter concurso para perito, vamos tratar disso aí, de como a gente pode compilar da melhor forma esses dados, para a gente poder trabalhar com diagnóstico, com inventário, com análise SWOT, porque o TCU faz uma análise SWOT muito bacana dos órgãos, e trabalhar com os dados das unidades ciais. Tá bom? Obrigada, Rafaela. Boa tarde. Um dos slides no Ministério Público do Trabalho falava sobre uma pesquisa sobre saúde mental incluída nos exames médicos periódicos. Eu queria saber se isso é um projeto, como é que vocês estão realizando essa pesquisa, como é que vocês incluíram nos exames médicos periódicos. Qual o seu nome, por favor? Thaís, desculpa, Thaís. eu sou da Anvisa. Obrigada, Thaís. Eu penso que nós podemos começar pela Maria Isabel, que falou da questão do reconhecimento de boas práticas que tem sido feito. Quem gostaria? Isabel. A gente tem uma iniciativa que foi do nosso primeiro programa, da nossa primeira versão do programa de qualidade de vida no trabalho, que é a premiação por excelência. Né? É uma iniciativa que a gente criou lá, já está no 4º ciclo, se eu não me engano, e a gente faz uma inscrição, como se fosse qualquer desses prêmios que a gente tem aí, por exemplo, inovação na ENAP, tá? Os servidores, as equipes, não é para servidor, só para equipes, tá? Do Brasil todo tem 2 linhas de atuação, desenvolvimento institucional
e regulação e fiscalização, que é o nosso negócio, né? As pessoas se inscrevem, tem todo um memorial que elas têm que preencher, comprovar os ganhos os resultados no ano anterior, e a gente faz uma avaliação, inclusive a banca é ad hoc, não tem ninguém da NTT na banca, a gente convida servidores públicos de outros órgãos, é uma das maiores dificuldades da gente, que a gente não paga, e tal, todo mundo é na boa vontade, né? E a gente faz esse processo, premia as 3 primeiras equipes. Outra coisa é fazer esse reconhecimento. A gente tentou dinheiro, não deu, tentou liberar dias da folga, também não deu, nosso jurídico na época não permitiu, e a gente termina fazendo capacitações de alto impacto. Então, normalmente, em primeiro lugar, tem capacitação em eventos internacionais, né? E o segundo e o terceiro local, a gente normalmente pega uma capacitação nacional de destaque, normalmente uma FDC, Fundação Dom Cabral, Fundação FGV e outras organizações, e toda essa equipe participa. Tem a premiação, que é feita pelos diretores, e a gente tem também um workshop, um seminário, que a gente expõe todas essas boas práticas para todos os órgãos. É só uma iniciativa que é mais do mesmo do que a administração pública faz, mas é bem interessante porque você consegue dar voz a várias iniciativas que até então a gente não conhecia e que ficam muitas vezes, ainda mais numa organização como a NTT, que é muito dispersa, elas ficam espalhadas sem a gente ver que aquilo acontece. Tem melhorias a se fazer nesse processo? Tem. Mas a gente acha que já é um grande avanço para uma organização que não tinha um espaço para demonstrar essas boas práticas. Esse ano, para vocês terem uma ideia, foram 22 inscritos. No primeiro ano, eu me lembro que só tinham 7. Né? Então, foram 22 projetos que foram apresentados, a gente fez a avaliação, já saiu o resultado. Na Semana do Servidor, a gente premia. Tá? Isso. Não é uma ação de reconhecimento de boa prática formalmente, né? Mas assim, o que eu posso citar os grupos focais que nós fizemos para entender a falta de reconhecimento e o que poderia ser feito para promover o reconhecimento numa determinada área do CNPq. E aí foi aquela ação que nós fizemos dos grupos focais, e foi muito interessante, né? Porque nas instituições a gente tem os servidores, tem o pessoal também terceirizado e tal, e nós fizemos um grupo focal só de terceirizados, e houve relato de ser a primeira vez de uma ação especificamente para eles, e nós tínhamos 4 questões, né? A última fechava como você entende que pode ser que pode haver a promoção do reconhecimento, e disso surgiram várias ações para visibilidade dessa área. Bom, como eu citei anteriormente na apresentação, o nosso SSQVT está passando por uma reformulação, né? E essa questão da meritocracia, das boas práticas, elas estão sendo trabalhadas, várias sugestões foram apresentadas pelos servidores. Há um setor específico que está trabalhando também na criação de um prêmio de boas práticas, né? Em parceria com o CEFOR, nós também queremos desenvolver outras ações voltadas para essa questão, né? De também considerar aqueles gestores que têm um bom desempenho e que apresentam boas práticas, para disseminar essas boas práticas na casa, né? Para que outros setores possam adotar. Pessoal, vamos passar para as considerações acerca do questionamento do William. Quem quer falar? Falar sobre a causa do... William, uma das questões que apareceu para a gente desde a primeira pesquisa foi a questão da imagem da NTT. Né? A gente, hoje, no órgão, isso apareceu de novo, agora as meninas estão aqui, não me deixam mentir, essa questão da imagem da NTT e o impacto que tem isso sobre o servidor. Né? Porque, na verdade, é aquela coisa, eu sou útil ou não sou útil para a sociedade? Como é que a sociedade me vê nesse processo? E em alguns órgãos públicos, a visibilidade para a sociedade ela é bem difícil, porque às vezes você trabalha para um segmento muito específico. Então, muitas vezes o seu serviço ele não é nem percebido. Por exemplo, quando a gente regula um setor econômico, normalmente os players ali do mercado que vai saber. Tipo, o usuário ele não está sabendo que a gente está fazendo uma regulação. Quando a gente fiscaliza, por exemplo, um caminhoneiro, as meninas que estão aqui foram da fiscalização, a Letícia, que a gente para um ônibus ali na rodoviária e tenta verificar se ele está dentro. Normalmente, o usuário nem sabe
que a gente fez aquela ação antes do ônibus sair. Né? Um caminhoneiro ele, entra com excesso de peso numa rodovia e você tem que verificar, porque aquilo tem um impacto sobre a pavimentação asfáltica. Exatamente. Entendimento do que é o quê, né? Quem é que faz o quê? A Carla está lembrando assim, a gente não sabe o que é DENIT, o que é NTT, o que é... A NTT não constrói, ela só concede, né? E fiscaliza as concessões. E, por exemplo, você vê o seguinte, tem um impacto sobre a sociedade toda você passar o peso dos eixos desses caminhões numa pavimentação asfáltica que foi feita para ligar lugares e ligar pessoas. E aí ele é multado por conta disso. E se a gente não multa, se isso não tem uma repercussão, na hora que eu for reajustar a tarifa de pedágio, toda a sociedade vai pagar por uma ação fiscalizatória que não foi feita da NTT. Mas isso é muito difícil, a sociedade perceber essa nossa atuação. Então, assim, a gente vai ter que lidar aí com a situação das pessoas também terem mais consciência do seu papel. Porque se a gente esperar sempre que algo venha de fora, a gente não vai ter esse senso de pertencimento. Então, as pessoas criarem consciência do seu papel e demonstrar. A gente é muito ruim de cacarejar, né? A gente é muito ruim de dizer o que faz. A gente, às vezes, como servidor, está no órgão, e aí alguém vai falar sobre o órgão da gente, a gente, em vez de dizer assim, pô, meu órgão faz coisas bacanas, a gente detona o órgão da gente numa conversa. Aí, depois que é uma imagem boa, depois que discutir pertencimento, a gente também tem que analisar a nossa ação em relação a como a gente vê o nosso órgão. Se a gente está lá dentro, se a gente está participando, e muitas vezes a gente não valoriza o trabalho que a gente faz, a gente desconhece o assunto que a gente faz, vai ficar muito difícil quem está fora, que não tem essas condições de perceber. Então, assim, eu acho que um dos desafios que sempre apareceram em relação à imagem é a NTT. No caso da NTT, o servidor conhecer mais o que a NTT faz. A gente se comunica muito mal, normalmente, internamente, muitas vezes a gente não sabe dos desafios das áreas. Então, a gente cria uma imagem sem ter subsídio. Então, se a gente consegue dar informação ao nosso servidor, a gente consegue conversar e dizer assim, a gente faz isso e a gente está fazendo isso, e isso tem impacto para essa sociedade, eu tenho certeza que ele muda o seu discurso, ele também percebe o órgão com outro papel, cria esse orgulho que a Tânia tanto falou, né? E assim, isso tem um efeito multiplicador e a sociedade também vai ver isso. Então, acho que tem que começar pela gente, tá? Como servidores que estamos nos órgãos, nesse processo de se reconhecer, saber o que a gente faz, defender o que a gente faz, para a sociedade também e com a gente nesse embalo, tá? Desculpa se eu falei muito, aqui é um assunto bem... Tá. Bem rápido, né, gente? Mas, assim, William, eu acho que eu sei, eu faço ideia do que vocês estejam passando, porque, na verdade, ali foi a fusão de 3 ministérios, né, a criação de um superministério, que é o Ministério da Economia, e como é que ficou para cada um que era de ministério distinto. Tem que ter um trabalho inteiro de reconstrução da identidade. Isso não é de hoje para amanhã. Né? Imagina quantos projetos e programas podem, sei lá, sofrer descontinuidade, e eu debrucei anos num determinado projeto ou programa. Isso é uma questão muito séria, né, de mudança de governo, e fusão, e extinção, criação de instituições, e a gente vivencia isso. Eu penso que isso é muito complicado, e assim, eu nunca passei por uma situação dessa pessoalmente. No CNPq, a gente tem esse orgulho por contribuir que aparece na pesquisa de QVT. Agora, imagina, eu tenho um sobrinho e tinha uma pessoa aqui também, que é do antigo MIDIC. Aí, caramba, hoje eu sou do MIDIC, amanhã não é mais MIDIC, é Ministério da Economia. Eu tenho um colega aqui que eu nunca vi, que é Ministério do Planejamento Antigo, que tinha outra missão, né, outra atribuição, outro objetivo final, e a gente agora está junto, trabalhando numa mesma área, por exemplo, de gestão de pessoas, para cuidar de público diferente, para prestar serviço diferente. É uma superestrutura que vai levar um tempo para ser reorganizada. É um trabalho intenso de reconstrução da identidade, que vocês vão ter que respirar fundo várias vezes. E essas pessoas devem estar em grande sofrimento, porque, assim, com certeza, vocês têm servidores que estavam super engajados em alguns projetos e programas, e que, de um dia para o outro, cadê o projeto, cadê o programa, cadê a minha sede, cadê o prédio, onde que eu vou estacionar aqui, onde eu estou, onde que eu vou? Onde eu vou, né? Então, assim, a gente vê em alguns países
Alguns países isso não acontece. Não acontece. Essas estruturas, elas não podem ser desmontadas de um dia para outro e fazer um exercício de teste, né? Se vai dar certo, não vai dar certo, dá certo, continua, não dá certo, volta. Ué, o que é isso, gente? É muito recurso. Ministério do Trabalho, caramba, Ministério do Trabalho extinto. Meu Deus, quanto prejuízo para nosso Estado, quanto prejuízo. Isso é muito sério, muito sério. A gente tem que trabalhar ativamente nisso, para a preservação das instituições. CNPq continua, descontinua, une com CAPES. O que é isso, gente? Né? Então, vamos levar isso a sério. Pessoal, deixa eu só categorizar aqui, só para a gente organizar, porque 12:12 e o pessoal que trabalha aqui também tem seu horário de almoço, então, né, a gente não pode falar de QVT e atropelar. Rafaela, cadê? Sua sugestão está devidamente anotada pelas pessoas que estão participando aqui. Thaís, sugiro que você fale diretamente com o pessoal do Ministério Público que está aqui, que é da assistência social, que vocês já fazem essa troca. Eu vou passar para a Eliana fazer uma última palavra para a gente poder fazer o encerramento, tá bom? Bom, só para pontuar, a professora Tânia falou muito bem. Eu imagino o sofrimento desses servidores que se veem, de repente, sem uma identidade com o local de trabalho, né? Então, essa gestão de mudança, eu acho que vocês não tiveram condições de fazer. O que vocês têm agora é o resultado dessa tomada de decisão que caiu no colo de vocês, infelizmente. E também, só para acrescentar, que existe a questão da visão que se tem do servidor público, que neste momento também está sendo muito trabalhada, né, que gera um sofrimento nos servidores, né, por mais que na Câmara os servidores se identificam com o trabalho, eles se veem parte da instituição, mas eles sofrem com a visão que se tem, né? A visão do servidor da Câmara é muito ligada à visão dos parlamentares, da política nacional, então, isso causa um problema para a gente também. Então, eu acho que você tem um desafio muito grande aí para trabalhar, com certeza, por isso que eu acho que esses encontros são muito bons para a gente conhecer diferentes realidades e trocar experiências, mas, somado a isso, tem a questão também do nosso cenário, né, do cenário atual, da política e da visão que se tem do servidor público, que a gente também não sabe o que vai vir pela frente. Vou fazer um último comentário aqui, que eu acho que engloba também a questão do William e outras questões que foram colocadas. Esses momentos eles são importantes porque eles abrem espaço para fala, né? E do ponto de vista lá da psicodinâmica do trabalho, a fala ela é política, não política partidária. Ela é política no sentido de construção de possibilidades, de construção de pontes e de acolhimento de um mal-estar que não tem como a gente dizer que não existe, como Tânia bem pontuou. Então, quando eu disse para vocês agora há pouco, é muito mais importante, né? É importante que a gente foque na cooperação mais do que na competição. Focar na cooperação significa focar também no acolhimento, né? No acolhimento desse mal-estar que paira. Eu acredito que quase todos os órgãos podem falar um pouco disso. E nesse processo da gente aprender a escutar, né? Claro, não somos todos psicólogos, mas da gente aprender a fazer essa escuta que não é necessariamente qualificada, mas que pode ser muito acolhedora. Então, quando a gente ouve, né, o colega dizendo, olha, a gente está com problema de pertencimento, sim, temos. Estou lá na Universidade de Brasília, não preciso falar mais nada para vocês, né? A gente está com uma certa situação. Mas acho que esses momentos são extremamente importantes. A gente deve criar outras pequenas redes, né? Cada lugar que eu tenho uns 20 grupos diferentes de WhatsApp aqui, mas que é ótimo, porque quando a gente tem uma dor, um incômodo muito grande, coloca lá e a gente recebe o apoio. Tem um grupo de gestores que já lotou o grupo, não cabe mais ninguém, mas que as pessoas encaminham textos, os debates são muito profícuos, e isso é muito importante. Criar esse espaço de fala e de acolhimento é o que vai fazer com que a gente consiga passar por esse momento que, indiscutivelmente, é tão turbulento na história do nosso país. Tá? Eu agradeço a presença de todos, que haja mais momentos como esse, que a gente possa participar juntos. Tem um... No Congresso do MPT, de Qualidade de Vida no Trabalho. Espero que possamos nos ver lá. E foi uma grande alegria para mim, creio que falo por todos, participar com vocês desse trabalho nessa manhã. Muito obrigada, até a próxima, gente.